Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica, agora segundo Coríntios capítulo 4. Se você tem gostado desse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo. Não esqueça de fazer isso para que outros também se motivem a querer ler a Bíblia. Bom, vamos começar com a nossa oração, né? Meu Deus, obrigado por essa pessoa que tem contribuído para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas e mais pessoas possam também ler a Tua Palavra. Que o Senhor a retribua muitas vezes mais do que ela tem feito. Que o Senhor traga a resposta às suas orações. Abençoa essa meditação, que o Senhor abra e desperte nossa fé por meio dessas cartas. Que assim seja. Amém. Versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O comentário do versículo 2, não andando em astúcias. As religiões pagãs eram manipuladoras de massas, de forma que os seus ministros usavam truques e artifícios para ludibriar as pessoas. Essas também eram uma prática corrente no comércio, onde muitos produtos eram modificados ou falsificados para se alcançar mais lucros. Embora na obra do Senhor isso seja abominável, havia falsos mestres infiltrados que traziam consigo a mesma sutileza e esperteza do mundo para pregar o Evangelho. Paulo rejeita enfaticamente esse comportamento e chama tais homens de adulteradores da palavra. Aqueles, porém, que de fato nasceram de Deus, prezam pela integridade, sinceridade e fidelidade a Ele. Estes servos não buscam popularidade, nem usam o Evangelho para conseguir vantagens pessoais. Pelo contrário, são capazes de enfrentar as piores dificuldades, mas se recusam a fraudar e a enganar o povo usando o nome de Deus. E aí, eu uso essa penúltima palavra que nós lemos no versículo 1. Ele diz, e segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, né? Não vamos desfalecer no meio dessa jornada que estamos nessa vida. Ela é passageira, né? Vamos olhar firmemente para aquela que nos será entregue quando nós vencermos. Por isso que ele fala sobre a religião, porque a religião ela envolve muito sentimento, né? É mais fácil você crer ou dizer que crê em algo que você pode ver, tocar, sentir, né? A fé, ela não exige nenhum desses sentidos, né? A fé, ela trabalha o lado do sexto sentido. A fé é a palavra viva de Deus. O 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Comentário do 4. O Deus desse século é Satanás, que domina a mente da maioria das pessoas. Ele não controla o universo, pois somente Deus é soberano sobre a sua criação, porém o diabo trabalha incansavelmente para arregimentar o ser humano com suas ideias, a fim de provocar ainda mais sofrimento neste mundo. Aqueles que cedem aos seus enganos e às suas tentações passam a viver sob o seu cedro, domínio cruel e influência. Eles também passarão a fazer as obras que agradam ao mal, como matar, adulterar, mentir, odiar, roubar, cobiçar, fraudar e outras malignidades que trazem causa à população. A escuridão das trevas provoca cegueira e aprisionamento, mas a luz do Evangelho faz com que o homem enxergue a verdade e se liberte. A palavra de Deus expõe ao ser humano as intenções e os planos malignos, portanto, ela faz com que a máscara do diabo caia. Por esse motivo, ele odeia não apenas as Escrituras, mas também quem as prega com sinceridade. A prática da palavra de Deus é a maior prova de que a pessoa foi liberta,
em todos os aspectos da sua vida. Por isso, não há arma mais potente capaz de vencer todo o mal que as Escrituras. Então, pense bem, né? Vamos avaliar aqui uma coisa. Ele falou que está encoberto, né? A luz do Evangelho. Está encoberto para quem? Para aqueles que estão presos, né? Ainda por esse Deus desse século que fez o quê? Ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça essa luz. A luz que nos ilumina é Jesus, né? E Jesus é a verdade que liberta. Então, por que ele faz isso? Ele faz isso na intenção da pessoa nunca se libertar dele. E ela permanecer acreditando na mentira. Tem pessoas que, por tão fiéis à sua religião, né, ainda que fosse errada, elas morreram dessa forma, crendo naquela religião, naquela doutrina que foi dada a elas, e rejeitaram a Cristo. Quer dizer, o entendimento delas permaneceu escuro, obscurecido, o mal continuou aprisionando elas naquela mentira. Então, quando nós decidimos virar as costas para esse mundo, quando nós decidimos a pegar essa palavra e meditar e fazer dela o nosso GPS, então eu garanto para você o seguinte: nós passamos a estar na luz e o diabo, o Deus desse século, não, jamais, nunca poderá cegar o nosso entendimento. 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, nós não pregamos, eu não estou aqui dando testemunho a meu respeito, mas a respeito do meu Cristo, do meu Senhor Jesus. E nós somos seus servos, eu sou o servo dele. Deus quer que você também o seja. Mas se não formos servos de Jesus, seremos servos do pecado. E servos do pecado, chamamos, porque o pecado é uma sujeira, chamamos o mal para perto de nós. 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, eu quero essa glória de Deus. Uma vez a glória de Deus encheu o templo. Agora eu quero que a glória de Deus encha a minha vida. 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Comentário: vasos de barro. Os potes de argila, apenas de serem de grande utilidade doméstica, eram frágeis e baratos e podiam ser facilmente substituídos. Diferente dos vasos de ouro e de prata, os vasos de barro eram pouco valorizados, sendo encontrados em todo o comércio local. Paulo usou essa analogia para mostrar que a natureza do ser humano está sujeita a todo tipo de fragilidade. Além disso, é perecível, uma vez que todos morrerão um dia. Mesmo assim, Deus nunca busca servos como estes potes, humildes em sua essência e indignos perante o mundo, mas para confiar a eles o tesouro do Evangelho e para enchê-los com a sua glória. Dessa forma, a primazia, o poder e a honra são exclusivos do Altíssimo. Eu acho esse versículo tão maravilhoso, né? Porque, primeiro, ele identifica o que somos, um vaso, né? E um vaso de barro. Quer dizer, a nossa essência não tem valor. Quantas mortes são tão banais, né? Coisas que você fala, fulano morreu por causa disso. Não, às vezes uma simples queda, mas tão simples que aquela pessoa morreu. E aí nós vemos a fragilidade do ser humano. É igual o copo, né? Às vezes um copo cai no chão, não parte. Você fala, uau, esse copo realmente é forte. Mas dependendo da queda, você está ali lavando no lava-louça, do nada ele bate numa coisa ali e pá, se espatifa todo, né? Assim é o ser humano, é a mesma coisa. O ser humano também tem essa questão, né? Somos um vaso tão frágil, porém o poder de Deus seja em nós, quer dizer, esse tesouro, um tesouro tão inestimável, tão grande, que Ele põe dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então o meu valor não está em que eu tenha sabedoria, ou que eu tenha um título, ou que eu tenha um estudo, mas o meu principal tesouro está no meu Senhor. No 8.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado. Então, primeiro, ele falou atribulado. A tribulação vem dos problemas, né, que nós enfrentamos. Mas ele falou não angustiado. A angústia, ela abate a pessoa, ela destrói a pessoa, né? Perplexo, quer dizer, quantas vezes recebemos uma notícia e ficamos perplexos, mas aquilo não tem o poder de entrar em nós e trazer o desânimo, porque o desânimo não opera a fé. A fé não tem como funcionar no desânimo, né? 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, perseguido. Quantos de nós, né, somos perseguidos por causa da fé, da igreja que frequentamos, mas não é por isso que estamos desamparados, nem sozinhos. Abatidos, quer dizer, às vezes o inimigo consegue acertar o alvo, né? A pedrada vem e bate, mas não somos destruídos, porque aquele que nos chamou nos torna fortes. 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então, por que ele fala isso? Né? Mortificação do Senhor Jesus no corpo. Porque se eu estou morto para esse mundo, ainda que me deem pedradas, né, eu vou continuar olhando para Jesus e perdoando. Mas se eu estou vivo para esse mundo, né, pisou no meu calo, eu vou pisar também. Eu vou carregar mágoa, eu vou querer me vingar, né, a vingança a qualquer custo. O comentário do versículo 8 ao 10 diz: atribulados, mas não angustiados. Em qualquer fase da vida e em qualquer lugar, o Filho de Deus vive lutas. Paulo disse que sofreu severamente em tudo. Ou seja, de todos os lados lhe sobrevieram tribulações. Contudo, nenhuma perseguição conseguiu deter o apóstolo ou fazê-lo desistir da sua missão. Ele foi pressionado, injustiçado, maltratado, abandonado, mas em todos os momentos foi sustentado e protegido pelo Senhor. Nenhuma pessoa encontrará facilidades para servir ao Altíssimo. Todavia, se o seu desejo é firme e sincero, as tribulações não conseguirão destruir a sua fé e o seu propósito. 11. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O comentário: em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isso significa o constante sacrifício do servo de Deus para levar o evangelho. Enquanto Paulo levava a salvação, seus inimigos intentavam matá-lo frequentemente. Deus preservava a sua vida, mas não o livrava das pressões e dos perigos da morte. Aqueles que desejam fazer a vontade de Deus e lutar pela salvação das pessoas devem estar prontos para viver a dor da renúncia e da perseguição continuamente. Nós que pregamos o evangelho, de fato, né? Nós vemos tantas pessoas, por exemplo, que chegam à igreja desanimadas, pensando em morrer, sem vida, mas quando elas ouvem a palavra de Jesus, elas se levantam, se fortalecem, decidem entregar a vida a Jesus e recebem o Espírito Santo e se tornam um de nós, como nós, né? Ganhadores e testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus e seguem ganhando almas. Mas na sua grande maioria não é assim. Na sua grande maioria são pessoas tão egoístas, né? Tão envolvidas apenas nas suas necessidades, que elas vêm à igreja apenas em busca das bênçãos, né? Em busca das suas resolver seus problemas essenciais dessa vida e desprezam literalmente o Espírito Santo. E às vezes são pessoas que estão na igreja que até elas pensam que têm o Espírito Santo, mas não têm, estão completamente vazias. Elas preenchem a sua vida com as coisas desse mundo, mas não têm a vida eterna dentro de si. 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Comentário do 13. Cri, por isso falei. A pessoa que tem a fé verdadeira demonstra isso com suas obras. Ela expressa no seu falar e a sua inabalável confiança no Senhor. Além disso,
nada lhe dá mais prazer do que meditar na palavra e falar da salvação. Essa pessoa é capaz de assumir sua fé no Senhor Jesus diante de todos e de qualquer situação, independentemente do que lhe custará. Então, a fé assumida, né? A fé onde a pessoa assumiu a sua condição de servo, de cristão. E normalmente, nos dias de hoje, a pessoa quer esconder isso, né? Ela não quer mostrar que é cristã para evitar sofrer perseguições. 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Esse versículo 14 me mostra uma consciência bem clara de uma pessoa que sabe que vai viver pouco tempo neste mundo e que a outra vida, a vida eterna, ela não tem duração, né? Ela é eterna. Então, ele falou, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Então, quem ressuscitou o Senhor Jesus foi o Espírito Santo. Então, se eu não tenho ou não valorizo o Espírito Santo, qual a garantia eu vou ter de que vou ressuscitar no último dia? Então, eu não posso estar apegado ou apenas pensar nas coisas materiais dessa vida, né? Eu preciso garantir o Espírito Santo na minha vida. E ele continua aqui no 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então, a graça é o favor imerecido de Deus. Não merecíamos que ele tivesse morrido na cruz, mas ele fez isso pagando nossa dívida. Então, me resta apenas aceitá-lo como meu Senhor e Salvador e seguir após ele, também sacrificando as minhas vontades. 16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O comentário do 16, a homem exterior se refere ao corpo do ser humano que se deteriora gradativamente pelo processo natural de envelhecimento. Submetido às lutas, Paulo sentia que lentamente suas forças físicas eram consumidas pelas aflições. Em contrapartida, seu interior se tornava cada dia mais forte, isto é, o apóstolo não desfalecia, pois seu espírito se renovava com a presença divina. Por isso, ele se conduzia com mais intrepidez, fé, sabedoria e coragem. Seu corpo decaía em força e caminhava para a sepultura, mas sua alma se fortalecia cada vez mais em direção ao céu. E Paulo, ele sofreu, um ataque, quase que ele morreu apedrejado, açoites, muitos açoites. Ele trazia uma marca enorme do quanto que ele foi castigado. E quando ele diz, por isso não desfaleçamos, quer dizer, em meio às lutas que enfrentamos, às dificuldades, às vezes pensamos em desistir, parar com tudo, mas ele falou, não desfaleçamos, quer dizer, nós buscamos força, ânimo em Deus. Mas ele disse, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, podemos ficar doentes, podemos ser castigados, presos, mas o interior, o interior contudo se renova. Quer dizer, esse homem interior se chama o nosso espírito, aquele novo nascimento que nós recebemos, A nossa alma está firme na rocha. Então, ainda que possam, por exemplo, nos prender, mas não podem aprisionar nossa mente. Ainda que possam nos parar de querer que preguemos ou falemos de Jesus, a nossa mente continuará pensando nele. Então, ninguém pode impedir o homem interior. O exterior pode, mas o interior não. O homem pode criar leis, obstáculos, formas de impedir o evangelho de se propagar, mas ninguém pode impedir que o Espírito Santo continue agindo através e por meio de nós. Então, o homem interior é o que eu tenho que fortalecer todos os dias. É nele que eu tenho que pensar, E ele é fortalecido por meio do Espírito. Então, eu tenho que ter o Espírito Santo para ter essa força. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Comentário: peso de glória, peso eterno de glória. Essas palavras nunca poderão ser entendidas na sua totalidade. Somente no céu os justos irão compreender a profundidade delas de fato. As aflições que o Altíssimo nos permite passar
duram apenas o breve tempo da nossa existência neste mundo, contrastando assim com a recompensa da sua presença, que será desfrutada na eternidade. Além disso, o que o Senhor nos oferece não é apenas glória, mas peso eterno de glória, o que significa que, enquanto a tribulação é leve, a honra divina é rica, sólida e abundante. Enquanto muitos consideram qualquer problema penoso demais, o apóstolo Paulo definiu suas lutas como leve e momentânea tribulação, referindo-se ao que vinha passando durante anos como privações, abandono, desprezo, traições, cansaço, apedrejamento e outros perigos de morte. Aqueles que têm seus olhos na vida eterna nunca abandonarão sua fé, nem trocarão sua recompensa celestial quando passarem por dificuldade e dissabores em sua vida. Então, eu vejo tudo como uma revelação. Deus revela o que Ele tem para mim nos céus dentro de mim. E uma vez que isso acontece, eu não sou capaz de trocar o que eu recebi do meu Deus por qualquer coisa deste mundo. Então ele falou, a nossa leve e momentânea tribulação. Por mais que enfrentemos lutas, elas são leves e momentâneas. Vão passar. Quando? Quando nós pensamos, quando eu estiver na eternidade será muito melhor. Então pense nela, aguarde por ela. E ele diz no 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O comentário, as que se não veem são eternas. A visão de uma pessoa sobre a vida determina a sua concepção acerca dos fatos e a sua reação. Aqueles que não têm olhos espirituais consideram as honras, os prazeres e as riquezas terrenas como aquilo que há de mais valioso. Já os salvos consideram a vida eterna como a sua maior prioridade. Para isso, são capazes de renunciar o que for preciso e ainda consideram passageiras e leves as tristezas e as dores do presente. Assim como Paulo considerava, só vê as maravilhas invisíveis e eternas a pessoa que de fato nasceu de Deus. Ela sabe que as alegrias do céu serão infinitas, ininterruptas e superiores ao que a nossa limitada mente pode imaginar ou supor. Então, para que você possa ter acesso a essa grandeza de Deus, né, você precisa nascer de novo. E em resumo, assim, bem grosso modo, o que é nascer de novo? Você era uma velha criatura, né? Aquela criatura que tinha um feitio muito ruim, aquela pessoa nervosa, aquela pessoa agressiva, aquele homem mulherengo, aquela pessoa que ela tinha ódio de todo mundo, ela tinha um mau humor eterno dentro dela, né? Tudo isso, né? Características de um nascido da carne. Quando ela nasce de Deus, então ela deixa de ser essa velha criatura e ela se torna uma nova. Nós vemos testemunhos, por exemplo, de pessoas que eram criminosas, tinham uma mente criminosa, mas quando se converteram, nasceram de novo, receberam uma mente de Cristo. Saíram do presídio com uma mente cristã, querendo ganhar outras almas, querendo servir o Senhor Jesus. Então, esse é o novo nascimento. Ele é produzido dentro da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que elas vêm para a igreja, não nasceram de novo, elas se esforçam por deixar as amizades, por deixar a prostituição, os vícios, e aí elas vão se esforçando, tentando. Mas na primeira tribulação, no primeiro problema que surge, o que vai acontecer naturalmente com ela? Ela termina voltando para o vício, voltando para a prostituição, se afastando da igreja, porque ela não nasceu de novo. Então, o segredo está nisso. O novo nascimento, ele concede a você a presença do Espírito Santo. E é isso que você, sendo cristão, precisa ter. Novo nascimento. E, como ele falou, e bem resumido, que eu já falei, né, nas minhas míseras palavras, você, mesmo enfrentando lutas, você deve crer e ver pela fé aquilo que Deus preparou, que não está nesse mundo, nada deste mundo, está na eternidade, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando e iluminando você. Fique bem.